Bom dia, paz do Senhor nessa manhã de terça-feira para você. Que Deus te abençoe grandemente, que a palavra do Senhor hoje venha como uma flecha no seu coração. Nós vamos falar hoje sobre quem vive dentro de nós. Uma palavra que o Senhor trouxe esse final de semana, num momento de conforto, num momento de direcionamento. E eu espero de coração que também te ajude aí a buscar significado e a buscar um senso de direcionamento para a sua vida. Então vamos entregar a Deus esse momento de oração, que a palavra do Senhor nos guie, nos direcione, nos edifique nessa manhã. Amém? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estarmos na sua presença, Pai. De estarmos aqui reunidos como corpo de Cristo e sendo edificados pela Tua palavra, pelo Teu direcionamento. Que diminua eu para que cresça o Senhor em mim, me use como instrumento, Senhor. O Espírito Santo tem liberdade nesse lugar aqui. Nesse lugar mesmo no meio digital, o Espírito Santo está aqui. E a palavra do Senhor nos diz: onde dois ou mais estiverem reunidos no nome de Jesus, ali o Senhor estará. Então eu creio que o Senhor está aqui comigo e também com você aí na sua casa. Se você está assistindo essa live gravada ou ao vivo, em nome do Senhor Jesus, que Deus te direcione nessa manhã, te dando mesmo todo o entendimento necessário para essa caminhada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe muito nessa manhã. Que Ele traga um renovo mesmo para a sua vida, um direcionamento. E que essa palavra venha nos edificar. Nesses últimos dias, Deus ministrou algo no meu coração a respeito da morada de Deus dentro de nós. Nós sabemos que Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou o terceiro dia e antes mesmo de morrer, Ele prometeu aos seus discípulos que pediria junto ao Pai, junto a Deus, que mandasse o seu conselheiro para nos confortar e nos acompanhar nessa caminhada. Então a gente tem aí, no Antigo Testamento, a presença forte de Deus, como se fosse um ministério do Senhor, unicamente de Deus. Depois a gente tem no Novo Testamento todo o ministério de Jesus aqui na terra, como Filho encarnado aqui, que morreu por nós. E agora a gente vive o ministério do Espírito Santo. Ou seja, Jesus foi para junto ao Pai, cumpriu o seu propósito, o seu chamado. E agora Ele nos concede o Espírito Santo para que habite dentro de nós. Então, quando a gente pega em Gálatas, capítulo 2, versículo 17, eu vou ler a partir do 17. Fala assim: se porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei a fim de viver para Deus. E aí o versículo 20 que eu queria destacar é assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou para mim. E aí a gente tem mais alguns versículos, eu separei alguns aqui, em Efésios 2, 22. Cadê? Fala assim: nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por meio do seu Espírito. Em Efésios 3,17, eu vou ler alguns aqui e depois a gente começa a comentar. Em Efésios 3,17 fala assim: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os separados, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Em Hebreus 3, de 4 a 6, fala assim: pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança do qual nos gloriamos. Então, aqui deixa muito claro, essa casa somos nós.
Ou seja, o Espírito Santo, ele está conosco e ele habita dentro de nós. Uma outra passagem que eu não separei aqui fala: acaso não sabem que sois templos do Espírito Santo? Ou seja, nós, por meio da fé, cremos que hoje aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador têm a presença de Deus dentro de si. Então hoje eu posso afirmar com todas as letras, assim, sem medo de errar: Deus habita em mim. E eu creio que Ele habita em você também, se você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. A partir do momento que a gente aceita Jesus dentro de nós, e aí eu quero te fazer pensar como se você fosse uma casa mesmo. Se você recebe uma visita, você não vai deixar ela viver pernotar, né, em qualquer lugar. Você vai separar um lugar adequado para ela e tudo mais, mas é um lugar ajeitado, arrumado para aquela pessoa. Logo que a pessoa vai embora, aquele lugar ele é desfeito. Ontem mesmo eu recebi uma visita em casa, e eu arrumei de forma improvisada um lugar para ela morar, né? Para ela morar não, mas para ela pernotar, vamos dizer assim, para ela passar a noite. Mas passado essa visita, ela vai para a casa dela e volta. Mas nós cremos que Jesus, ele não é uma visita dentro de nós. Jesus não pode ser uma visita, uma mera visita. Ele mora em nós. Morar é diferente de pernoitar. Morar é diferente de visitar. Morar é habitar. E quando eu habito, eu tenho um lugar. Então os meus filhos, eles têm um lugar na minha casa. Eles têm uma cama, eles têm um quarto. João Pedro e Gabriel dividem quarto, mas Júlia tem o quarto dela. Eles têm um banheiro. Eu e o Rodrigo temos o nosso quarto, o nosso lugar. Pensando assim, aonde será que Deus habita dentro de você? Será que Ele ocupa o lugar da suíte presidencial dentro da sua casa interna? Ou será que Ele está num quartinho? Será que você tem considerado Jesus como um mero visitante da sua casa? Ou você tem considerado Ele como efetivamente um morador, o principal morador do seu lar interno? E diante disso, a gente pensa no caráter de Deus. Deus é um Deus de ordem e não de desordem. A palavra do Senhor mesmo diz: Deus é Deus de ordem e não de desordem. E como será que está a morada de Jesus dentro de você? Será que a sua casa está em ordem para receber e fazer com que Jesus habite dentro de você? A gente precisa pensar que a nossa casa interna precisa estar organizada para que Jesus possa viver de uma forma confortável dentro de nós. Mas quando eu comecei a meditar nesses versículos e apareceu esse versículo de Gálatas 2:20, fala: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E quando esse versículo veio dentro do meu coração como uma flecha mesmo, eu fiquei pensando: se Cristo vive em mim, quem mais vive dentro de mim que tem impedido Jesus de se sentir à vontade dentro da minha própria casa? Quais pessoas vivem dentro de mim? E há pessoas que eu quero que vivam eternamente dentro de mim. Os meus filhos, o meu marido, os meus pais, os meus irmãos, meus sobrinhos, as pessoas que eu amo. Eu quero que elas continuem morando em mim. As pessoas que eu gosto, que eu tenho um apreço, né? Os meus familiares, os meus amigos, eles vivem dentro de mim. Tem um lugar assim especial dentro do meu coração. Mas aí o Senhor me incomodou. Será que são só as pessoas que você ama que vivem dentro de você? Talvez você tenha pessoas, como eu já tive, pessoas que me maltrataram na infância, que não cuidaram de mim como deveriam. E durante muito tempo, uma pessoa em especial, que foi um tio-avô, ele viveu dentro de mim. Porque aos 7 anos ele, com a falta de sabedoria e muito provavelmente a falta da presença de Deus, ele passou a mão em mim. E aquele gesto me feriu profundamente. Eu, com 7 anos, fui invadida na intimidade por uma pessoa que estava ali teoricamente para cuidar de mim.
E durante muito tempo, o rancor, a tristeza e a falta de perdão fizeram com que aquele tio-avô morasse dentro de mim. E assim somos nós. Talvez você esteja aí no seu coração com a sua mãe morando dentro de você, mas não a versão de uma mãe cuidadosa, mas uma mãe talvez que tenha te ferido profundamente. E aí você carrega dentro de você a sombra dessa mãe. Então nessa manhã eu creio que Deus está querendo que a gente faça uma faxina dentro da nossa casa, inclusive dos relacionamentos não resolvidos dentro de nós. Se Deus é um Deus de ordem, Ele quer viver numa casa em ordem, que os nossos sentimentos, que as nossas emoções, que a nossa alma esteja também em paz, em ordem, que a gente esteja com os nossos relacionamentos resolvidos. E para isso a gente precisa entender a força do perdão. A força do perdão que nos faz limpar sentimentos, pensamentos, emoções, traumas que estão ocupando um lugar que não deveriam estar dentro do nosso coração. Se Cristo habita em nós, Ele vem para fazer nova todas as coisas. Então não adianta eu querer ter Cristo em mim, sendo que eu tenho uma velharia de pensamentos e emoções dentro de mim, que eu preciso liberar espaço. Talvez você esteja hoje vivendo seu relacionamento com seu marido, mas dentro de você carrega lembranças tão profundas e talvez dolorosas, ou talvez saudosas, de outros relacionamentos que já acabaram, mas continuam vivendo dentro de você. E por estarem vivendo dentro de você, estão te impedindo de viver a plenitude do seu casamento hoje. Talvez você esteja vivendo hoje com perdas tão grandes dentro de você, talvez filhos que foram perdidos e que estão te impedindo hoje de viver a plenitude dos filhos que Deus está mantendo dentro da sua casa hoje, vivos do seu lado. Mães que perdem filhos e perdem totalmente o brilho pela vida e esquecem dos filhos que estão ao seu lado. Eu não sei quem vive dentro de você, que não deveria estar dessa forma dentro de você. Mas quando Cristo entra, Ele faz novas todas as coisas. E quando a gente pega aqui em Gálatas, antes desse versículo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, tem o versículo 18, que fala: se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Nós falamos algumas lives passadas sobre o orgulho. E muitas vezes é por meio do orgulho que a gente fica impedido de reconstruir o que nós destruímos. Muitas vezes por orgulho a gente deixa de olhar para dentro e reconhecer que a gente falhou, que a gente precisa pedir perdão ou liberar perdão para alguém. E liberar perdão, eu sei que para muita gente é muito difícil. Para muitos de nós, em muitos momentos é muito difícil. Primeiro porque o nosso senso de justiça grita e a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos. A gente quer chegar e falar assim: eu não vou perdoar porque não é justo eu liberar aquela pessoa. Ele não pagou o preço ainda. Mas não quer dizer sobre a nossa justiça. Quer dizer sobre confiar na justiça do Senhor. E mesmo que os seus olhos não vejam aquilo que o Senhor está fazendo, nós precisamos crer. O Senhor está no controle. Então não sou eu que vou praticar a justiça, é a justiça do Senhor que prevalecerá. Ele é o meu juiz, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Então se eu abrigar esse sentimento de amargura, de vingança, ou de ressentimento, ou de qualquer outra coisa dentro de mim, eu vou estar aprisionando aquela pessoa dentro de mim. E quando Jesus entra, Ele fala assim: eu quero sentar no sofá da sua casa interna, eu quero deitar na cama principal, mas como eu vou fazer isso se tem outra pessoa deitada ali? Como eu vou fazer isso se eu não me sinto à vontade, porque o ambiente está tão pesado dentro de você que há pouco espaço para eu habitar? Jesus quer que a gente libere espaço para Ele viver com liberdade dentro de nós, para que Ele possa mudar os móveis de lugar, para que Ele possa mudar a decoração da nossa casa interna, para que Ele possa mudar o ambiente. Nós muitas vezes estamos com o ambiente interno pesado, a nossa alma pesada, sem paz. E Jesus quer entrar e falar assim: olha, deixa eu fazer tudo novo.
Deixa eu redecorar o seu ambiente interno. E a gente está tão apegado nas coisas que já foram, na velharia que faz parte da nossa decoração. Sabe quando pessoas assim vão contar a sua história e elas estão tão apegadas naqueles traumas e elas contam a mesma história o tempo todo? Eu já fui assim. Porque eu contava a mesma história, buscando a aprovação das pessoas, buscando a compaixão, a dó das pessoas, sabe? A compaixão mesmo, me colocando como vítima das situações. Mas Deus hoje quer entrar na nossa casa e fazer tudo novo. Tem um texto que eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre ele por meio de uma música, que é a música Faz um Milagre em Mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, faz um milagre em mim. E esse louvor, ele se baseia num texto que está lá em Lucas. Lucas capítulo 19 fala assim, é a história de Zaqueu. Eu vou ler ela de novo, eu sei que talvez você já tenha ouvido, mas é para a gente entender o poder de quando Deus entra efetivamente dentro da nossa casa. Em Lucas 19 fala assim, a partir do versículo 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus. Mas sendo pequeno de estatura, ou seja, baixinho, não conseguia por causa da multidão que se instalava ali. Assim correu adiante e subiu numa figueira, brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Zaqueu, ele queria ver e ele se esforçou, ele se movimentou para ver Jesus. Ele não ficou parado, ele não se conformou nem com seu tamanho, nem com o empecilho da multidão. Ele buscou uma forma nova de ver Jesus. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Jesus se hospedou na casa de um pecador? Olha só como a multidão fala para mim e para você. Jesus mudou a vida dela? Quem é ela para falar de Jesus hoje? Eu conheço o passado dela, mas Jesus faz nova todas as coisas. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, e ele entra para se hospedar, mas Jesus fala, hoje houve salvação nessa casa. Ou seja, hoje houve permanência de Deus nessa casa. Então Jesus não apenas hospeda na casa de Zaqueu, ele passa a viver na casa de Zaqueu. Porque Zaqueu reconhece os pecados dele e vai atrás da restituição. Ele vai atrás, ele se propõe diante de Jesus. Estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu sabia os pecados que ele tinha feito como cobrador de impostos, a extorsão em cima das pessoas. E aí me remete a esse versículo de Gálatas. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Fui crucificado com Cristo, ou seja, eu reconheço os meus pecados. Eu sei que Jesus morreu, Jesus recebeu sobre si todos os pecados da humanidade, ele era limpo e ele foi totalmente sujo naquela cruz para que os nossos pecados fossem lavados e perdoados diante de Deus. E aí fala, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu quis, desejou, buscou Jesus de todo o coração, com toda a falta de instrumento para chegar com Jesus. Zaqueu buscou uma forma de chegar a Jesus.
E quando Jesus viu a busca, a sede de Zaqueu, ele quis entrar na casa dele e fez morada dentro de Zaqueu. Da casa dele, ele transformou. E aí nessa manhã, Jesus nos confronta. Será que nós estamos desejando Jesus como morador principal da nossa casa ou um mero visitante? Se é um visitante que a gente procura, a transformação não virá. Porque Jesus quer uma busca de todo o nosso coração, uma busca que nos leve a buscá-lo e conhecê-lo em profundidade de todo entendimento. Quando fala aqui em Efésios 3,19, é preciso, 3,17, para que Cristo habite no coração, more no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraizados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com os santos, os separados, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E a ele seja a glória na igreja em Cristo por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Quando Cristo mora em nós, nós permitimos que o poder de Deus transforme a nossa história. Hoje eu olho para aquela menina de 7 anos ali, abusada na intimidade pelo seu tio-avô. Eu olho com compaixão para aquela menina, para aquela Ana Cláudia de 7 anos. Mas eu olho com compaixão também para esse meu tio-avô, porque eu sei que Jesus não estava morando nele. Se Jesus morasse nele, ele não apenas o visitasse na igreja aos domingos, se Jesus realmente estivesse habitando no coração dele, ele não estaria ainda num caminho de transgressão. Hoje ele nem mora mais nesse plano, ele já morreu. Mas quando eu olho para ele, eu não sinto mais dor. Eu não sinto mais raiva. Eu não sinto mais coisas ruins. E eu sei que essa lembrança é só uma lembrança. Esse meu tio-avô não mora mais em mim. Mas porque Deus entrou em mim. Porque Jesus entrou em mim. E toda vez que eu olhava para esse episódio, eu olhava para Jesus. Eu não comecei mais a olhar com os meus olhos, mas com os olhos de Jesus. E eu entendi que eu precisava dessa libertação. Inclusive foi numa das lives sobre perdão aqui, no primeiro ano que eu comecei as lives, há 2 anos e meio atrás, quase 3 anos, que eu entendi que eu liberei o perdão efetivamente. Foi numa live que eu entendi que já não tinha mais dor, quando eu testemunhei sobre isso aqui. Então, a gente precisa entender. Primeiro, a gente precisa pensar. Eu tenho buscado Jesus como um visitante na minha vida ou como o principal morador da minha casa? E em segundo, quando Jesus entra, assim como entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu reconheceu quais eram as coisas as quais ele tinha que pedir perdão e as quais ele tinha que perdoar. Quais eram as coisas dentro da casa dele que deixava indigna aquela morada para que Jesus morasse? O que é que tem dentro de você, na sua casa interna? Quais são os pensamentos, as pessoas que têm morado dentro de você? Como eu falei, tem pessoas que estão com dificuldade de relacionamento conjugal. E a palavra do Senhor fala: quando um homem se deita como uma prostituta, ele se torna um só com ela. Talvez você esteja deitando, vou falar alguma coisa muito dura, talvez você esteja deitando com o seu marido, lembrando de ex-namorados seus, porque você fez alianças com eles antes do seu casamento. Hoje é tão comum, né, a gente casar, sendo que já tivemos vários parceiros antes, né? Quantas mulheres, quantos homens se casam já tendo parceiros sexuais antes. Mas cada novo parceiro sexual que é feito é uma nova aliança que é feita. Então, há muitos lares em que não há paz em casamentos,
porque há muitas alianças feitas anteriormente e nós pedimos perdão hoje. Precisamos pedir perdão. Senhor, perdoa as alianças que foram feitas, que não são desse casamento. Perdão, Senhor, porque eu não quero carregar mais lembranças saudosas de relacionamentos que já se foram e que estão me impedindo de ver o meu marido, de repente, da forma como eu deveria ver, que estão impedindo de ver a minha esposa da forma como eu deveria ver, que estão impedindo, de repente, de ver os meus filhos, porque eu olho para os meus filhos e lembro dos meus pais. E eu lembro com rancor da minha mãe quando eu olho para minha filha. Eu lembro com rancor do meu filho, porque eu lembro que ele se parece tanto com meu pai e eu não perdoei meu pai. Quem são as pessoas ou as sombras das pessoas que estão habitando dentro de você? Talvez Jesus esteja entrando na sua casa nesse momento e olhando e falando assim: tá sombrio demais esse lugar. Tem sombras de pessoas demais, tem pegadas, tem rastros. Qual é a limpeza que nós vamos fazer hoje? Porque quando Deus entra na nossa casa, Ele faz tudo novo. Olha só o que fala aqui em Hebreus, eu vou ler de novo. Hebreus 3, versículo 4. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que havia de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apeguemos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e a casa de Deus somos nós. Cristo vive em mim. E eu quero que hoje você tome posse dessa verdade. Fale para você agora, nesse momento: Jesus, você vive em mim. Eu quero que você habite em mim. Eu te dou autoridade, eu te dou liberdade para mudar tudo de lugar. Eu te dou liberdade para fazer uma faxina a hora que você quiser, da forma como você quiser. Eu te entrego todos os cômodos da minha vida, do meu coração, da minha alma. Eu te entrego todas as lembranças, todos os traumas. Eu te entrego tudo. Eu te entrego cada milímetro dessa casa aqui, do meu coração. Eu te entrego o meu consciente, o meu inconsciente, o meu subconsciente. Eu te entrego até as partes internas minhas que eu não conheço, para que o Senhor faça uma reviravolta, para que o Senhor faça tudo novo, uma nova morada, para que o templo do Espírito Santo esteja limpo, para que Jesus habite dentro de mim e dentro de você. Mas nós precisamos nos posicionar. Jesus, ele nunca vai entrar dentro de nós arrombando a porta, invadindo, desrespeitando, como muitos de nós fazemos com os outros. Quantas vezes eu já fiz isso com os meus filhos? Entrei na intimidade deles de forma desastrosa. Fui corrigir de forma impetuosa, sem sabedoria. Quantas vezes eu feri? Mas quantas vezes eu sei que, reconhecendo o meu erro, eu fui lá e pedi perdão. Pedi perdão para os meus filhos, para amigos, para o meu marido. E eu confesso, eu tenho dificuldade de pedir perdão para o Rodrigo. Quando a gente briga, ele pede perdão muito mais fácil do que eu. Mas nós precisamos reconhecer o nosso orgulho, vaidade, restrição, rancor, dificuldade em perdoar e colocar isso diante do Senhor, assim como Zaqueu fez. Zaqueu sabia que Jesus o conhecia, porque quando ele estava no alto da árvore, Jesus olhou para cima e não falou: homem, desce daí. Jesus falou: Zaqueu, desce. E quando Jesus falou, eu fico imaginando, pensa Jesus chegando, você sobe numa árvore para ver ele no meio de uma multidão, tem uma multidão ali, e ele olha para você e te chama pelo nome: Ana Cláudia, desce daí, hoje eu quero ficar na sua casa. Eu fico imaginando o temor de Zaqueu. Ao mesmo tempo a alegria de ser reconhecido por Jesus, mas a ideia também de, se ele me reconheceu pelo nome, ele sabe quem eu sou, ele sabe o que eu fiz. E antes de qualquer coisa, Zaqueu levanta-se e diz ao Senhor: olha, Senhor,
eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu estava o quê? Arrependido. Ele estava constrangido com a presença de Jesus. Que Jesus possa nos constranger mesmo nessa manhã. E que a gente possa pedir perdão e pedir que Deus leve as pessoas que não devem morar dentro de nós. Que Jesus nos ajude a perdoar, porque o perdão é a chave do cárcere que a gente está criando para a gente mesmo, com sombras de pessoas que não deveriam estar mais dentro de nós, mas que nós ainda estamos apegados, talvez por orgulho, por um senso de justiça equivocado, justiça terrena, por vingança, por amargura, por ressentimento, segurando pessoas dentro de nós, uma superpopulação. Pensa, talvez você esteja num processo até assim, querendo emagrecer, mas não consegue porque tem tanto peso dentro de você que até o seu corpo já não responde mais. Quantas pessoas a gente vê que estão talvez magras de corpo, mas pesadas de alma. Pesadas de corpo e pesadas de alma. Somos corpo, alma e espírito, um só. Quais pesos existem dentro de você? Quais excessos desnecessários você tem carregado? Pessoas carregando um fardo tão maior por conta de orgulho, ressentimento, amargura, senso de justiça. Quando Deus está olhando e falando assim, seria tão mais fácil se você desapegasse do direito de estar certo. Seria tão mais fácil se você desapegasse do seu direito de justiça e confiasse em mim. Eis que faço nova todas as coisas. Jesus tem o poder de fazer nova todas as coisas. Mas nós precisamos fazer como Zaqueu. Dar um passo de fé. Buscar de todo o coração. Ele queria ver quem era Jesus. Zaqueu quis. Zaqueu desejou, Zaqueu se movimentou, Zaqueu abriu a porta, Zaqueu aceitou o convite de Jesus. Zaqueu hospedou Jesus, Zaqueu se arrependeu, ele se abriu para Jesus, ele confessou os seus pecados. E Zaqueu teve uma nova vida em que Jesus passou a habitar dentro dele. Porque a palavra diz, Jesus lhe disse, no versículo 9, Lucas 19, 9, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu creio que a partir daquele momento, Zaqueu nunca mais largou das mãos de Jesus. E nesse momento, se você está de mãos dadas e apegado a tantas pessoas do seu passado, como é que você vai ter mão para segurar na mão de Jesus? Se você está apegado a tantas pessoas. Jesus está falando assim, ó, vem. Sabe quando a gente está segurando um neném para andar? Jesus está assim, vem, dá a mão que eu quero te ensinar a andar. Andar de uma nova forma. Mas você está tão arraigado, né, com as pessoas, os traumas, as dores. Já falamos aqui numa live sobre os traumas de estimação. A gente fica tão apegado, às vezes, às nossas histórias que nos confortam, que dão um senso de vitimismo, que a gente deixa de estender as mãos para quem realmente importa, que é Jesus. Sermos direcionados por Ele. Então, que a palavra de Gálatas 2 entre no nosso coração. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. No versículo 20, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive em mim, mas Cristo é que vive em mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que Deus faça morada dentro de nós e não apenas seja um mero visitante. Que Ele habite dentro de nós. E com toda a liberdade de quem mora, possa ter liberdade de mudar as coisas de lugar, de trocar a decoração, de trocar o ambiente, de colocar luz nos ambientes, de tirar toda a poeira escondida embaixo do tapete,
de entrar naqueles quartinhos que a gente esconde de todo mundo e tirar a bagunça toda para fora. O ano passado eu recebi uma palavra muito forte, que Deus estava pedindo para eu entregar todos os cômodos da minha casa para Ele, que era para entregar tudo nas mãos dele. A minha profissão, meu trabalho, os meus relacionamentos, a minha maternidade, o meu matrimônio, tudo para Ele, para que Ele pudesse fazer nova todas as coisas. E assim nós temos feito, confiando, ainda que em muitos processos, sofrendo, mas confiando que Deus está fazendo a faxina necessária para que a gente possa viver os propósitos do Senhor. E eu creio que é isso que Ele deseja para você também nessa manhã. Seja como Zaqueu. Queira conhecer Jesus. Queira hospedar Jesus dentro de você. E queira que Ele tenha morada, com um quarto de honra, com o melhor cômodo da casa para morar. Que Ele tenha liberdade para ser um morador. Em nome de Jesus. Amém? Vamos entregar a Deus em oração. Senhor meu Deus, Pai, não importa as circunstâncias as quais nós temos vivido, nós entregamos a nossa casa para que você habite em nós, Pai. E entre dentro de nós fazendo uma limpeza, Pai. Tire as escamas dos nossos olhos para relacionamentos que talvez a gente acredite que já estejam resolvidos, mas que o Senhor sabe que ainda não estão. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós lhe damos liberdade para entrar e vasculhar cada cantinho do nosso ser e colocar tudo no lugar, Pai. Porque o Senhor é Deus de ordem, não de desordem. Então coloque em ordem a nossa alma, Pai. Coloque em ordem os nossos sentimentos, as nossas emoções, Pai. Coloque em ordem, Pai, e nos mostre quais são as pessoas que devem morar dentro de nós. Quais são as pessoas que precisam de um lugar dentro de nós. Para quais pessoas nós devemos olhar com compaixão. Quais pessoas são necessárias que nós deixemos ir? Relacionamentos que já cumpriram seu propósito na nossa vida, mas que não têm nos feito bem mais. Que nós possamos aceitar aquelas pessoas com as quais o Senhor já não deseja mais que a gente ande junto. Que o Senhor nos mostre, Pai, quais são os sentimentos que têm nos impedido de viver o novo do Senhor. Nos livre de toda a decoração de amargura, de ressentimento, de vingança, de justiça. Nos livre, Pai, da necessidade de estarmos certos. Quantas pessoas estão aí sofrendo em relacionamentos porque estão tão apegados, Pai, à necessidade de estar certo, de fazer justiça, de ter um peso, uma análise em tudo, uma necessidade de estar certo, de ser aceito, de ser adequado, mas o Senhor quer outra coisa para nós. Então nos mostre, Senhor. Tire as escamas dos nossos olhos, visita o nosso coração, sonda, Pai. Assim como a Tua palavra fala que o Senhor sonda os nossos corações e mostra o que no nosso coração ainda não é certo diante do Senhor. Nos ajude, Pai, a perdoar. Coloque humildade dentro do nosso coração, para que a gente possa tirar todo o orgulho, se desfazer do orgulho e olhar para a nossa vida com humildade, entendendo que nós precisamos nos submeter à Tua vontade, porque a Tua vontade é perfeita, boa e agradável para todos nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o Seu propósito, daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o Seu propósito. Nos ensine, Pai, a ser submissos à Sua vontade, a entender que o Senhor sabe de todas as coisas. Entra na nossa casa, Pai, hoje mesmo, e faz um milagre dentro de nós. O Senhor sabe que o Senhor fez um milagre na minha vida. O Senhor me tirou de um lugar de vitimismo, de tristeza, de depressão. E o Senhor me levou para um outro nível. E eu sei que há mais do Senhor para mim, assim como para cada um que está escutando essa live agora, Pai. Então entra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, sonhos frustrados, planos frustrados que não deveriam estar sendo frustrados. Nos ensine onde nós estamos errando, aonde tem um novo caminho, uma nova conduta, um novo tempo. Nos ensine a esperar, nos ensine a confiar.
Em nome do Senhor Jesus, tire todos os sentimentos negativos, traumas, dores, cure, Pai. Cure nesse momento pessoas que precisam ser curadas, almas que precisam mesmo de um toque do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós damos autoridade, autorização, para que o Senhor entre dentro da nossa vida e faça um milagre mesmo, e faça morada. Nós reconhecemos o Senhor como nosso único Senhor e Salvador. Então entra, Pai, como o Senhor entrou na casa de Zaqueu, e faz a sua morada dentro de nós, Pai. Faz nova todas as coisas. Nós clamamos, Pai, que nesses próximos dias nós possamos ter a revelação do Senhor, que nós possamos sonhar com coisas que o Senhor nos dá, que nós possamos ter a revelação por meio da Tua Palavra. Use pessoas, Pai, para estar ao nosso lado, para tirar as escamas dos nossos olhos. Nos faz, Pai, ver o sobrenatural do Senhor. Nos faz ver um renovo. Traz paz para o nosso coração. Traz paz, Pai. Entra com a Tua paz, que excede todo conhecimento, que excede todo entendimento. Entra com Teu amor. Nos ensina a amar, Senhor. Quantas pessoas estão tendo dificuldade de amar os seus maridos? Quantas pessoas estão tendo dificuldade de amar as suas esposas, amar os filhos, aceitar? Quantas pessoas? Porque estão presas em falta de perdão, em dores do passado. Renova, Pai, cura. O Senhor, na Tua Palavra mesmo, diz que o Senhor veio para resgatar os perdidos, para curar os que estão cansados, para renovar as forças. Em nome do Senhor Jesus, cure nós que estamos doentes de alma e de espírito, Pai. Renova nessa manhã e faz morada dentro de nós. Nós queremos mais do Senhor, nós queremos conhecer mais do Senhor. Nós queremos mais intimidade, mais presença. Renova, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que seja feita a Sua vontade na nossa vida. Nós aceitamos com esperança porque nós cremos na Tua Palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o Seu propósito. Está em Romanos 8. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Entra na nossa casa e faz um milagre em nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito nessa manhã. Que a faxina do Senhor seja completa. E Ele se sinta à vontade como o morador principal do seu coração. Amém? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe muito, você e toda a sua família. E se você sentiu no coração que essa live falou diretamente para você, me manda uma mensagem. Isso edifica demais a minha fé também, quando eu sei que por meio da minha vida, Deus alcançou a sua vida. É assim que Deus quer que a gente faça, que a gente dê testemunho. Como diz aqui no texto em que fala sobre Moisés, deixa eu abrir aí em Hebreus. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que havia de ser dito no futuro. Moisés deu testemunho, Jesus foi o testemunho vivo e continua sendo da palavra do Senhor. Que a gente dê grandes testemunhos da transformação de Jesus morando dentro de nós. Em nome do Senhor Jesus. Um beijo grande, fiquem com Deus. E até semana que vem te encontro aqui com uma morada nova dentro de você. Com uma faxina completa, uma redecoração, novo design, uma nova mobília, tudo novo. Eis que Jesus faz tudo novo. Te espero aqui na semana que vem, se Deus quiser. Um beijo grande, fiquem com Deus, até semana que vem.